bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe um assunto interessante, solicitado por alguns seguidores do meu canal, que é equipamentos utilizados em ortopedia. Se você que trabalha em ortopedia, trabalha numa clínica cirúrgica, trabalha numa clínica médica, numa unidade de pronto-socorro, e recebe pacientes com fraturas diversas e que vão ser prescritos pelo médico ortopedista, alguns equipamentos ortopédicos, esse vídeo vai ser super interessante para sanar as suas dúvidas, ok? Convido a todos vocês que não são inscritos ao meu canal a se inscrever, deixar o like de vocês por gentileza e compartilhar esse vídeo para ajudar o meu vídeo a crescer. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equipamentos utilizados dentro de uma ortopedia, utilizados em pacientes que sofrem fraturas, ok? Então vamos lá. Existem vários tipos de fraturas. Então a primeira coisa que nós temos que estar falando aqui é sobre fraturas. Então o paciente ele sofreu um acidente, de repente ele acabou caindo, né, queda de própria altura e sofreu uma fratura. Quais são os tipos de fraturas que nós temos? Nós temos a fratura exposta, né, que o osso fica exteriorizado. Temos a fratura interna, que a gente não consegue visualizar o osso na parte externa da pele. Nós temos a fratura cominutiva, na qual o osso se fragmenta em vários pedacinhos. E nós temos a fratura causada por patologia, a fratura patológica, causada por osteoporose ou raquitismo, né, onde o osso fica fragilizado, causando a fratura. Então, o paciente sofreu a fratura lá no pronto-socorro, chegou para a gente para fazer o atendimento, é feito o raio-x, ele é atendido pelo ortopedista e o ortopedista pede o quê? Vamos então fazer a redução desse paciente, dependendo da fratura. Para cada tipo de fratura tem uma terapêutica, ok? Então, depende da fratura, o médico vai pedir para fazer a redução. O que é a redução? A redução é o nome dado para quando é colocado o osso no lugar, o osso fraturado. Então o médico vai colocar o osso fraturado no lugar e colocar uma tala gessada, um aparelho gessado, ok? Nada mais é que uma atadura, que ela é molhada e acomodada na região fraturada e primeiro se protege o membro fraturado, né? Coloca uma malha tubular, um algodão ortopédico e vai colocar a malha de gesso. Então ela é moldada pelo técnico de gesso ou por um profissional habilitado em colocação de gesso, no caso, né? Então esse seria o primeiro tratamento de uma fratura, seria a tala gessada, ok? Colocado pelo médico ou por um técnico de gesso ou um técnico de enfermagem habilitado. Aí, dependendo da fratura, se a fratura for um pouco mais grave, o médico vai pedir o quê? Para o paciente ser encaminhado ao centro cirúrgico, uma cirurgia de urgência, ok? Então nós vamos utilizar o quê? O médico vai utilizar o quê na cirurgia? Materiais de síntese. O que são materiais de síntese? São materiais que servem para fixar o osso fraturado, né? Seja pinos, seja hastes ou parafuso. Então isso é material de síntese. Material de síntese é tudo aquilo que usa para sintetizar. O que é sintetizar? É colocar o osso no lugar, o osso fraturado no lugar para que ele possa calcificar. E o osso ficar na posição anatômica novamente. Normalmente o paciente volta depois para fazer a retirada de material de síntese no centro cirúrgico, meses depois. Então às vezes você vê no mapa cirúrgico escrito assim, retirada de RMS. O que é isso? Retirada de material de síntese, ou seja, o paciente voltou para o hospital, foi internado novamente para retirar o quê? Os pinos, as hastes e os parafusos que já não servem mais para ele. Já foi calcificado o osso, aquela fratura que foi acometida anteriormente por esse paciente. Então esse é o primeiro equipamento que a gente tem na ortopedia, materiais de síntese. Aí nós temos aqui o Ilizarov. Para quem nunca ouviu falar em Ilizarov, o nome popular dele é a gaiola, mas o nome certo é Ilizarov. Quando um osso é fraturado em vários pedaços, ou seja, uma fratura cominutiva, normalmente o paciente vai para o centro cirúrgico e ele ganha um fixador externo, ou Ilizarov, ok? A famosa gaiola, o nome científico Ilizarov. Então,
O paciente ele vai para o centro cirúrgico, ele ganha esse dispositivo que pode ser utilizado em várias regiões do corpo, tanto no braço, como na região de quadril, como nos membros inferiores, membros superiores. O paciente fica meses com esse aparelho ortopédico, né, com o Ilizarov, e meses depois ele retorna para retirar esse fixador externo, porque a fratura já se calcificou. Então esse dispositivo é muito comum. Vocês estão vendo na imagem o Ilizarov no pós-operatório. Então o paciente volta no pós-operatório com enfaixamento, com vários locais de entrada, por onde os pinos entraram no osso, para fixar o osso no local anatômico. Então necessita-se no pós-operatório fazer o curativo certinho de cada região de entrada do pino no membro do paciente. E isso até o paciente ter alta. Depois disso, em casa, a gente vai orientar como o paciente vai higienizar e fazer o curativo dessa região. Depois disso, que o curativo não for mais necessário, é somente lavar com água e sabão, não necessitando mais fazer curativos nesse paciente na região dos fixadores externos, ok? Esse aço é inoxidável, é um aço cirúrgico, então não enferruja, não tem risco para o paciente. O paciente volta meses depois para retirar o fixador externo. Então esse é o Ilizarov. Para quem não sabia o nome, é o fixador externo, ok? O outro dispositivo que para mim é um dos mais importantes e que a equipe da enfermagem acaba fazendo muitas coisas erradas, principalmente no dia a dia dos cuidados, é a férola de Brown. O que seria a férola de Brown? A férola de Brown é esse dispositivo que vocês estão vendo metálico. Ele vem coberto pela atadura, no caso, né, a atadura que quem prepara esse equipamento é o técnico de gesso, ou o técnico de ortopedia. Então, vocês estão vendo aí a férola de Brown sem as ataduras e com as ataduras. Então, normalmente quando o médico prescreve, olha, o paciente tem uma fratura de fêmur e necessita colocar uma tração esquelética, que é no osso, ou uma tração cutânea, que é colocado na pele. Normalmente, quando é fratura de fêmur, o médico pede para colocar em férola de Brown a perna do paciente, a perna vai ficar elevada. E normalmente, vocês estão vendo aí uma roldana, ele vai um peso. Ele pede, olha, eu quero que coloque em férola de Brown a 5 quilos. Então o paciente vai ficar com a perna tracionada, colocando o osso no lugar, tá? Por alguns dias até que a data da cirurgia seja marcada. Então, um cuidado que vocês devem ter com o paciente que tem férola de Brown, que está utilizando férola de Brown, é verificar sempre o posicionamento da perna desse paciente, porque tem muito risco de fazer lesão por pressão nesse membro do paciente. Então aqui vocês estão vendo a imagem, vocês estão vendo o peso, né, que foi colocado na férola de Brown. Então esse paciente, por exemplo, está com uma tração esquelética. Então foi feito cirurgicamente no centro cirúrgico o paciente, colocado na roldana e o peso no paciente. Então se você não tiver nenhum tipo de anilha desse tipo para colocar o peso, você pode colocar alguns soros, uma média de 4, 5 soros de 1000 ml para fazer o peso no paciente, ok? Você usa uma malha tubular, coloca o soro lá dentro e você acaba fazendo um improviso, colocando o peso necessário para fazer a tração do paciente, ok? Então a tração esquelética normalmente é prescrito o peso, ou tração cutânea normalmente é prescrito o peso. Esse peso não pode ser retirado em hipótese nenhuma durante o cuidado com o paciente que tem uma fratura de fêmur ou uma fratura de tíbia. Não pode tirar a tração e nem a férola de Brown. Tá? Nunca tire o peso e nem a férola de Brown durante o cuidado com o paciente, ok? Porque o paciente pode ter a sua fratura que o osso já estava posicionado no lugar anatômico para ir para a cirurgia. Quando você tira a tração, quando você tira a férola e o peso, o osso ele volta para a posição errada e o paciente acaba perdendo aquela cirurgia que foi agendada para ele. Então, na hora do banho, você nunca deve tirar a tração e nem a férola de Brown, em hipótese nenhuma. Tá? Aqui eu trouxe uma outra curiosidade. Existe a tração cutânea, como eu falei, na pele. Existe a tração esquelética, tá? Que é no osso, e existe a tração cefálica. A tração cefálica é colocada na região da cabeça para pacientes que
tiver algum tipo de fratura na região cervical ou de coluna, para alinhar essa coluna para posteriormente fazer um procedimento cirúrgico de colocação de pino ou uma artrodese de coluna, ok? E você nunca deve tirar também o peso. Normalmente, quando o paciente vem com uma tração cefálica, ela também vem fixada com o peso, e o peso ele está tracionando a coluna do paciente, alinhando a coluna. Quando você tira o peso na hora do banho, você desalinha a coluna, levando o paciente a estaca zero, ou seja, a cirurgia acaba sendo cancelada por conta disso. Nunca faça isso de retirar a tração, nem o peso, em hipótese nenhuma, nos pacientes que estiverem sendo cuidados nas unidades ortopédicas, num pronto-socorro ou numa clínica cirúrgica, ok? Agora, quais são os cuidados gerais de enfermagem que nós devemos ter com os pacientes com esses dispositivos ortopédicos? Nunca tire o peso da tração esquelética ou cutânea, como eu falei, nem da cefálica. Nunca tire a férula de Brown para o banho, em hipótese nenhuma. Ao realizar o banho no leito, deixe a férula e a tração. Eu sei que dá um pouco de trabalho, pessoal, para dar banho no paciente com férula, mas é necessário para o cuidado desse paciente. Caso você tire a tração e a férula de Brown, como eu disse anteriormente, o osso fraturado pode sair da posição anatômica, comprometendo a cirurgia do paciente. Nunca faça isso, ok? Verifique se não há pressão, pressão acometendo a região, né, do membro que está com tração, que pode estar de repente acontecendo ali uma lesão por pressão. Então a gente precisa inspecionar manhã, tarde e noite se não há algum tipo de pressão ali no local que está fraturado, onde o paciente está utilizando o que? Uma férula de Brown ou uma tração cutânea ou esquelética, porque é muito comum acontecer lesões por pressão nesses pacientes, porque faz muita pressão na região, o paciente não consegue movimentar a perna, o membro que está com tração, e acaba acontecendo a lesão por pressão. Então nós precisamos prevenir lesão por pressão nesses pacientes, ok, pessoal? Espero ter ajudado todos vocês nessa temática super interessante que é férula de Brown e trações, são os aparelhos ortopédicos. Espero que vocês cuidem muito bem dos seus pacientes lá na ortopedia, na clínica cirúrgica, nunca retirando a férula de Brown e nem a tração e nem o peso do paciente, ok? Então vamos cuidar bem desses pacientes. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau, pessoal! A você que não é inscrito no meu canal, peço gentilmente que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal para ajudar o meu canal a crescer. Tchau, tchau!